Teólogo denuncia versão bíblica. O pastor Dr. Paulo de Aragão Lins, membro do Conselho dos Teólogos do Distrito Federal, COTEDIF, matrícula número 058/2007, formalizou uma séria denúncia em relação à versão bíblica Almeida século XXI. Bem, esta versão saiu agora há pouco tempo aqui no Brasil. E como eu sempre estou interessado nas traduções bíblicas, e estou há 55 anos acompanhando essa questão, eu adquiri uma dessas Bíblias, Almeida século XXI, que segundo aqui está escrito no prefácio, diz que ela é uma extensa revisão e atualização da versão revisada de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Então essa Bíblia é baseada em outra Bíblia, fizeram uma série de correções da questão da ortografia, atualizaram para a ortografia oficial que existe hoje no Brasil. E eu quero dizer, inicialmente, que eu gostei muito da tradução. Uma tradução boa, tradução clara, com atualização de várias expressões. E essa atualização não é uma atualização viciosa, como já aconteceu em algumas Bíblias que quiseram colocar na linguagem mais popular e terminou ficando numa linguagem não sagrada e até uma linguagem herética em alguns pontos. Então eu gostei da tradução. Inclusive corrigiram alguns títulos que as outras versões colocaram errado. Como por exemplo, há muito tempo que eu me bato com aquela história do Sermão da Montanha, do capítulo 5 de Mateus. Sermão da Montanha. Aí eu pergunto, que montanha? Porque naquela região onde Jesus pregou não existia montanha. Segundo, Jesus nunca foi alpinista para subir a uma montanha para poder pregar um sermão. Então a Bíblia diz, inclusive naquele texto mesmo diz, que ele subiu a um monte. Subiu a um monte. Só que no Evangelho de Lucas, diz assim, depois chegando a um lugar plano, aí ele fez o sermão, o mesmo sermão do monte quase, só que foi no lugar plano. E essa Bíblia, eu fiquei muito feliz que eu vi aqui no título dela, Lucas, o título não está Sermão do Monte, porque não foi no monte, nem principalmente não foi um sermão da montanha, porque ele não subiu montanha nenhuma para pregar esse sermão. Então aqui, capítulo 6 de Lucas, versículo 17, antes do versículo 17, diz assim, o sermão da planície. E muitos estudos que eu fiz, muitas palestras que eu fiz, eu expliquei isso, que não era sermão do monte, era sermão da planície. Porque aqui no versículo 17 diz, quando desceu com ele, Jesus parou num lugar plano, onde havia um grande número de seus discípulos e também grande multidão. E aí ele pregou esse sermão da planície. Porém, eu estou denunciando nesta Bíblia, é o que eu vou mostrar para vocês agora. No final dela, não tem concordância, não tem dicionário, não tem nada, mas tem isso aqui, ó. Temas importantes da Bíblia. Temas importantes da Bíblia. Então aqui ele vai mostrando abandono de Deus, aborto, abuso sexual, ação judicial e mostrando alguns versículos. Só que quando chega no finzinho desses temas importantes da Bíblia, aqui na página 1823, eu encontrei algo que fiquei simplesmente espantado. E eu quero denunciar a todo o público evangélico do Brasil e até não evangélico, que se você comprar essa Bíblia, que é boa a tradução, você vai riscar isso aqui, ou então vai colocar uma observação. É que vem aqui, ó, prostituição, provações, provisão divina, providência, tudo bem. Questionar a Deus,
raças humanas, se bem que não existe raças humanas, só existe uma raça que é a raça humana. Não existe raça preta, raça negra, raça branca, raça amarela, não existe não. Existe etnias, certo? Reclamações, aí quando eu menos espero, está aqui a palavra reencarnação. É inadmissível numa Bíblia evangélica alguma indicação de reencarnação. Por quê? Porque reencarnação é uma doutrina espírita que nenhum evangélico aceita. E eu não entendo, essa Bíblia, quem escreveu o prefácio dela foi o Dr. Russell Shedd. Um homem que eu respeito como um grande intelectual, um grande teólogo e um grande pastor. Eu não acredito que foi ele que colocou isso aqui não. Foi algum auxiliar, entendeu, lá do pessoal que preparou essa Bíblia, colocou isso aqui, reencarnação. Eu estou mostrando somente esse verbete, mas tem outros também que é bom você dar uma olhada, porque também não estão de acordo. E aqui ele cita dois textos. Um é Hebreus 9, 27 a 28, que diz que Jesus voltará outra vez. Desde quando a segunda vinda de Cristo é uma reencarnação? Para começar, ele morreu, mas ressuscitou. Jesus está vivo hoje. Se você não sabia, fique sabendo, Jesus está vivo hoje. Como é que um vivo reencarna? Que história é essa? Ei, seus tradutores e seus editores da Bíblia século XXI, olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão dando assim uma inferência espírita na Bíblia evangélica. Como é que vai ficar isso? O outro texto está em Mateus 11, 10 a 14. Em Mateus 11, 10 a 14, que você poderá conferir, está falando sobre Elias e João Batista. E esse é o argumento principal, o predileto dos espíritas. Dizer que João Batista era uma reencarnação de Elias. Agora eu vou perguntar de novo a esses falsos entendidos. Se você crê na Bíblia, você crê que Elias não morreu. Elias nunca morreu. Não é verdade, gente? Elias nunca morreu. Se ele nunca morreu, como é que ele reencarnou em João Batista? Hein? Quer dizer, eles usam um argumento totalmente falso. João Batista não era uma reencarnação de Elias. Em Lucas nós lemos que ele veio no poder e no espírito de Elias. Mas vindo no espírito de Elias, eu posso dizer que eu quero viver no espírito de Deus. Certo? Eu posso dizer que um escritor moderno, ele é mais ou menos um escritor que está de acordo com o espírito de Goethe, de Stendhal, de Homero, certo? De Camões. Mas estar no espírito de Camões não significa que é uma reencarnação de Camões, gente. Vamos aprender a entender literatura. Então esse cidadão que colocou aqui reencarnação nessa Bíblia evangélica, me perdoe, mas essa página deveria até ser arrancada. Certo? Eu mesmo vou pegar uma caneta preta e vou riscar bem riscadinho isso aqui para ninguém ter a tentação de abrir isso aqui e ler e está errado. Certo? Então fica aqui minha denúncia. E eu quero inclusive pedir a todos os que escrevem artigos, que publicam artigos, que publicam vídeos na internet e tudo, que me ajudem nesse sentido. Não ajude a mim, ajude ao Evangelho e divulgue essa notícia horrível. Divulgue para o povo ficar sabendo que evangélico não crê em reencarnação. Reencarnação é do capeta, reencarnação é espiritismo. E nós respeitamos os espíritas, mas não respeitamos o espiritismo. Principalmente porque o próprio Allan Kardec, antes de morrer, ele se retratou e disse que se arrependeu de ter escrito o livro dos Espíritos. Pode ver isso na internet se você quiser. Então muito cuidado quando você for usar uma Bíblia, quando você for usar uma versão, quando você for ler essas notas de pé de página.
certo? Que muitas delas são erradas, tenha muito cuidado. Sabe por quê? Porque o principal sentimento de um leitor da Bíblia, de alguém que diz que ama a Bíblia e que quer ser praticante da Bíblia, é uma palavrinha chamada zelo. Então, meu querido irmão, minha irmã, tenha zelo quando for ler a palavra de Deus. Eu estou lendo já há 56 anos essa palavra, nunca me arrependi de ter lido, foi através da leitura da Bíblia que eu me converti, e eu defendo, já defendi na televisão, já dei 1h30 de entrevista lá em São Paulo na televisão, mostrando que a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática, e que ela não tem erro, não tem contradições. Algumas coisas parecem contradições, eu já mostrei inclusive em artigo na internet que não são contradições, são aparentes contradições. Então, muito obrigado pela sua audiência e me ajude a divulgar essas coisas sérias da palavra de Deus. Dentro de alguns dias nós estaremos postando outros vídeos, certo? Que eu espero que você possa ler. Meu nome é Paulo de Aragão Lins e meu e-mail é pastoraragão@hotmail.com. Deus abençoe a todos.